Ilustres amigos do canal, tudo bem? IPCA mais 6%. Qual investimento ganha do Tesouro IPCA com essa taxa maravilhosa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal da internet com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, coloque aí nos comentários que eu terei prazer em te atender. Vamos começar trazendo para você aí essa dúvida, que é essa matéria que saiu na Avenue recentemente. IPCA mais 6% é bom, mais dólar mais 6 é melhor ainda. Quais seriam os investimentos que ganham dessa taxa acima de 6% nos tesouros IPCAs longos? A matéria fala que ela está trazendo aqui uma polêmica de uma publicação que saiu no Twitter do Faria Lima Elevator, que ele diz assim: retornos dos principais mercados em termos de IPCA+, nos últimos 10 anos. Ou seja, ela trouxe todos os retornos como se fossem um IPCA. E aí você vê a Bolsa Americana em primeiro, o IMAB, que é um fundo de tesouros IPCAs, com taxa aí de 5,5, o CDI perdendo, Ibovespa perdendo, o dólar seria um IPCA mais 2,9. E aí a matéria diz, percebe? Agora, porque IPCA mais 6 é considerado tão atrativo, eu já começo dizendo, se você não tem investimento, não sabe por que ele é importante, olha, nós temos uma playlist aqui no canal, Marcação a Mercado e IPCA 2045. Você vai entender porque essa taxa é maravilhosa. Se ainda assim você ficar com dúvida, entre para o clube de membros, porque lá eu te explico em detalhe. Mas vamos entender então quais são os ativos que ganham do IPCA mais 6% quando nós olhamos aí no médio para o longo prazo. Na data de hoje que eu gravo esse vídeo, as taxas estão assim: IPCA 2029 a 6,11. O 2035, que é a base de comparação desse vídeo, 6,10. E o 2045, 6,14. Essas taxas já estão altas há quase 3 meses. Depois, não reclama das oportunidades. E aí, o Faria Lima Elevator colocou: superar IPCA mais 6 não é uma tarefa fácil. E eu concordo plenamente. Só faço um adendo. Não é uma tarefa fácil no médio para o longo prazo. Ele diz que um estudo feito pelo professor Michel Viriato mostra que nos últimos 10 anos, então estamos falando de um prazo longo, apenas um ativo rendeu mais do que o IPCA mais 6. E ele disponibilizou essa tabela. O que significa essa tabela? Você tem aí o retorno real nessa primeira coluna, do lado do ativo. O que é o retorno real? Em tese, é a taxa que você está pegando. Então, se você está pegando essa taxa de mais 6%, você está ganhando de todos os ativos que estão aí nessa coluna, que estão com uma taxa real abaixo de 6%. Retornando então, você vai entender melhor. Olha aí, eu marquei para você. Se fôssemos considerar os últimos 10 anos, IPCA mais 6 só perderia para a Nasdaq, a Bolsa Americana, aí que é mais voltada à tecnologia. Só que grave essa informação, porque no final do vídeo eu vou trazer, além de uma novidade, o WhatsApp do Tesouro, eu vou te explicar a pegadinha que está aí na matéria. Então tá aí, Nasdaq ficou então acima do IPCA mais 6%, mas somente a Nasdaq. Repara nessa tabela que tem o CDI, tem o pré-fixado desse fundo IRFM, tem o IPCA do IMAB5, o B5+, fundos multimercados. Veja, fundos multimercados é como se fosse um retorno real de 3,9. Os famosos fundos imobiliários seriam IPCA mais 1,6. Em outras palavras, Tesouro IPCA a 6% continua sendo maravilhoso. Só que tem um detalhe que é bom nós trazermos aqui, um histórico brasileiro, que é o histórico de inflação no Brasil. É isso mesmo, eu não sei a sua idade, mas a matéria traz aí as capas dos anos 80 e dos anos 90,
que a inflação dilacerou 5 moedas: Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, enfim, diversas moedas a inflação literalmente comeu. E ele diz: por isso temos sido catequizados a investir em títulos que remuneram a inflação mais uma taxa, que oscila ao sabor das expectativas dos juros. É exatamente isso. Nós aqui no Brasil estamos acostumados com inflação alta, inflação média no longo prazo, girando próxima dos 6%. Então, se você não investir visando, tendo como essa meta superar a inflação, pode ser que no fundo, você está perdendo dinheiro. Ele se desvaloriza no tempo. E aí entra aqui a parte do histórico, que é a parte importante desse vídeo. Só que antes, dá aí aquele super like, porque aqui temos vídeos diários para você. De segunda a sexta, os vídeos são abertos. Sábado e domingo, no Clube de Membros. E olha, nesse final de semana, eu falei sobre criptomoedas. Se você tem interesse, assiste, entre para o Amigo Sênior e você vai entender. Olha aí a avaliação que a Avenue trouxe aqui sobre a distribuição das taxas do Tesouro IPCA. Essa barra mais alta está te mostrando que quando a taxa fica entre 5,5 a 6,5, essa taxa fica 47,8% do tempo. Lembra que eu te mostrei num vídeo de 15 dias atrás que taxa acima de 6 era muito raro? Veja que aqui ela aumentou esse intervalo, colocou de 5,5 a 6,5. Agora, se a taxa passar de 6,5, olha aí, apenas em 7% das observações é que ela passa de 6,5. Fica a dica aí para você ficar de olho nessa oportunidade. Continuando, veja, o Tesouro IPCA nos últimos 15 anos trouxe para você oportunidades, só que as oportunidades geralmente aparecem em momentos de crise. Vini, quais foram essas oportunidades? A primeira delas aí no centro do seu vídeo, quando tivemos aí a crise de commodities e o consequente impeachment da presidente Dilma. As taxas estressaram, passaram ali de 7,5%, tocaram 8% e muita gente aproveitou esse movimento. Mas tivemos outro, o Joesley Day, quase derrubou o presidente Michel Temer. E tradicionalmente, nos períodos de eleições, 2018, 2022, o estresse realmente aumenta. Vini, mas acontece também em problemas internacionais? Sim, olha aí, a Covid aí batendo a porta. E o gráfico não traz, mas naquela crise que tivemos em 2008, também tivemos taxas estressando. É por isso que a matéria traz que o momento atual de estresse se deve a dois conjuntos de fatores. Um externo, que é a manutenção dos juros nos Estados Unidos por um patamar mais elevado. E o segundo, a questão interna. E aí a Avenue cita a questão das intervenções nas empresas, como Petrobras e Vale, a LDO de 2025, que revisou as metas fiscais e deteriorou ainda mais as contas, e ainda o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul. Alguns fatores internos que prejudicaram bastante a nossa economia. Só que agora vamos falar do mercado americano. Esse gráfico aí é o gráfico da taxa de juros nos Estados Unidos. É como se fosse a nossa taxa Selic, só que lá é chamada de Federal Fund Rates. Você pode ver aí que ela está na mais alta taxa desde praticamente aí os anos 2000. É isso mesmo, você não ouviu errado. Desde quando Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil. Então estamos falando de juros mais altos em mais de 20 anos. E a matéria diz, se não ficou claro para você a excepcionalidade daquela taxa de juros lá atrás, olha essa distribuição do T10 americano. É como se fosse o nosso pré-fixado de 10 anos. Nós não temos exatamente um de 10 anos, mas eles têm e é a base para todo o cálculo do mercado americano. Olha aí, aquela mesma distribuição que eu trouxe para você do Tesouro IPCA. Olha onde a taxa se encontra. Nas 1,5% taxas mais atrativas dos últimos 15 anos nos Estados Unidos. Você tem dúvida que a renda fixa lá ainda vai trazer muita alegria? Olha esse gráfico aí. E aqui ao lado, na sua direita, você tem a evolução histórica do T10.
veja que raramente ele passa de 4,5, que é onde ele está atualmente. Esse gráfico aí também é dos últimos 15 anos, para você entender esse momento raro de juros altos na economia americana. Agora é que começa o detalhe importante e que eu quero responder a sua pergunta. Em termos de performance, esse gráfico abaixo compara aí o IPCA com o dólar. Então você tem aí os últimos 15 anos. Você verifica que o dólar valorizou 148%, enquanto o IPCA está ali, ó, 133%. Em outras palavras, quem investiu no IPCA, que é esta linha mais estável, estaria perdendo para o dólar. É por isso que você tem que ganhar o IPCA mais alguma coisa. Assim como no dólar, somente fazer o câmbio não vale a pena. E agora eu respondo a dúvida para você. Tá aí na sua tela. Afinal, IPCA mais 6 ou dólar mais 6%? Essa análise é uma análise histórica do que passou. Para o futuro, nós não temos como prever, mas dá uma noção bem interessante quando nós comparamos investimentos similares lá nos Estados Unidos. Veja que a linha aí que você está vendo pontilhada é do IPCA mais 6,09 e a de cima do dólar mais 6,20% ao ano. Veja que elas estão muito próximas. A do dólar um pouquinho acima, até porque a taxa que foi utilizada também foi uma taxa acima. Continuando, já que o dólar mais 6 é melhor do que o IPCA mais 6, será que essa projeção também bate o CDI? Porque tem um ditado na área financeira que nada ganha do CDI. Nesse caso, a matéria baixou para dólar mais 5 e ainda assim ganhou do CDI também. Vini, quer dizer então que investir no exterior, dólar mais 6, eu vou sempre ganhar? Não. Repara agora nessa parte final que eu quero te mostrar. Muita atenção nos detalhes. Primeira questão, eu não tenho dúvida e espero que você também, que IPCA mais 6 não é bom, é ótimo, mas para o longo prazo, 10 anos para frente, não queira comprar para o curto prazo que você pode ter prejuízo. Segunda questão, o mundo financeiro caminha em ciclos, são chamados ciclos macroeconômicos. Nasdaq é igual a tecnologia nos Estados Unidos. Provavelmente esse retorno dos últimos 10 anos não vai se cumprir. Como assim, Vini? Eu te mostro. Olha aí o gráfico da Nasdaq. A matéria trouxe aqui, ó, de quando ela estava no fundo, início de 2029. Foi uma matéria muito tendenciosa, ou seja, não mostrou exatamente a realidade desse tipo de investimento. Porque veja, de 2019 até agora, ela praticamente só bateu topos atrás de topos, enquanto que anteriormente não era bem assim. Então não se iluda, o histórico de tecnologia não é só esse. Terceiro ponto, nos últimos 15 anos foi totalmente favorável à Bolsa Americana, mas geralmente tem problemas de oscilação. E se você verificar os anos anteriores, que é o que eu quero te mostrar aí nesse gráfico que você vai vendo, você sabe então que a Nasdaq não foi sempre essa maravilha toda, como todo mundo gosta de dizer. Então, cuidado quando te venderem essa informação para você não cair em enrascada. Por fim, juros nos Estados Unidos estão em alta, mas eles podem sim reduzir em breve e você ter um ganho na marcação a mercado. E geralmente, quando isso acontece, nós temos o real se desvalorizando. Então, você ganharia com o investimento e com a desvalorização do real, ou seja, com o dólar subindo. Vini, quer dizer então que é melhor? Depende. Você pode trabalhar as duas pontas, investir no exterior e também no IPCA. Aí depende do seu perfil de investidor. Na minha opinião, ficou comprovado que é muito próximo essa relação e você precisa entender isso. Para finalizar, eu falei para você que temos uma surpresa. Nós estamos lançando formalmente o serviço do WhatsApp do Tesouro Direto, ou melhor, o Zap do Tesouro. O que seria isso? É você receber no seu WhatsApp os alertas de taxas dos títulos que você deseja. Pode cadastrar até 5 alertas diários. Você quer saber o melhor preço do ano, o melhor quartil, ou seja, as melhores taxas? Você pode cadastrar qualquer título que desejar. Como é que você faz?
Eu vou deixar o link aqui no alto para você clicar e entender quais são os planos. Você vai cair nessa tela na qual tem todos os serviços do Vini Invest. E aqui o painel do Tesouro Direto. Ao clicar, você vai ter todos os planos, com uma opção, o plano vitalício, que é esse que está aí na sua tela. Você vai ganhar também o painel do Tesouro Direto de forma vitalícia. Vou repetir, entrando agora nas próximas 48 horas no WhatsApp do Tesouro Direto, comprando o plano vitalício, você vai ganhar automaticamente, sem custo nenhum, o painel do Tesouro Direto, a única ferramenta da internet que traz todas as taxas de todos os títulos. Está aí na sua tela, pré-fixado, IPCA, IPCA com juros semestrais, Tesouro Educa Mais, você tem os gráficos das taxas, você tem as taxas diárias de abertura, tem os preços também, enfim. O que eu quero aqui é te ajudar na sua vida de investidor. Mas olha, é só por 48 horas. Então clica aí no link e aproveita. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que compreenda esse novo serviço do Vini Invest. Um abraço e até o próximo vídeo.